A leitura o que lança muito luzes em relação a esse problema da leitura também a linguística, a psicolinguística, né? Pode nos ajudar muito a compreender. Por quê? Porque enfim, a leitura ela pode ser uma leitura inferencial, uma leitura que a gente, né, utiliza os nossos conhecimentos, né, prévios para essa leitura, ou ela pode ser uma leitura crítica, né? Enfim, essa leitura crítica, ela exige intencionalidade. A leitura inferencial, desde que a gente tenha, né, aprendido a ler com competência, enfim, a gente consegue fazer. A leitura tem várias, né, várias etapas. O aluno pode, por exemplo, os nossos alunos, né, na universidade, eles podem simplesmente ler um texto que a gente dá para eles e responderem o que está lá no texto, né? Rápida daquele texto. Eles podem ler aquele texto, e aquele texto que geralmente a gente faz menos ou mais, a gente relaciona aquele texto, né, com as nossas experiências, com os nossos estudos. Enfim, a gente relaciona tanto com o mundo, né, conceitual, com o mundo cognitivo, mas também com a nossa daquele texto. Mas claro que nós, na universidade, nós temos que é o lugar para isso, né? A universidade é o lugar para isso. Nós temos que, na universidade, enfim, desenvolver esse leitor crítico. Por quê? Porque esse leitor crítico, ele vai se aprofundar naquele texto, ele precisa de intencionalidade, e são várias etapas para fazer essa leitura crítica, né? E só ele pode fazer essa leitura crítica mediado por nós. E não só na universidade, né? Enfim, uma criança, quando ela aprende a ler, ela está desenvolvendo uma capacidade complexa de aprendizagem da leitura e da escrita, que começa quando ela sai da barriga da mãe. Quando esse estudante chega para nós na universidade, ele já teve muitas experiências de leitura. Mas será que essas experiências de leitura foram experiências que levaram ele a ter essa leitura crítica? Ou foram experiências que bastava que ele simplesmente lesse o texto e interpretasse e respondesse o que estava lá no texto, nada além daquilo? E não lhe foi solicitado que ele, inclusive, relacionasse aquilo com outros textos, que ele fizesse a interdisciplinaridade, essa interconexão do que ele leu com o que ele já sabia. Né? Ele não teve essa educação, e quanto mais uma leitura crítica. Então, quando nós antes, né, na universidade, muitas vezes eles estão na primeira etapa, né, da leitura. E o desenvolvimento, então, de uma leitura crítica só vai ser realizado a partir, então, de um trabalho de uma pessoa que é professor, que precisa entender também disso e como fazer isso. Então, claro que nós, né, nos queixamos que os alunos não leem, que os alunos leem, mas não compreendem o que leem na universidade, né? Isso nos traz, né, muitos momentos de discussão, inclusive, né, entre nós, entre os colegas, para que a gente possa, né, ver. Há alternativas, né, em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, nós precisamos usar, eu acho que a tecnologia pode nos auxiliar nisso, as bases de dados, né? Começar com atividades com leitura de mais de um texto sobre um determinado assunto nas bases de dados e ensinar a trabalhar, né, a partir de um tema, né, de um tema gerador que a gente elege, uma palavra, né, fonte daquela pesquisa, para que ele chegue a um conhecimento dele e o relacione, né, com a sua vida e com as outras experiências, com as outras leituras que ele tenha. Quer dizer, nós vamos, então, construindo um repertório para aquele aluno, onde ele pode, né?
na própria biblioteca, né? Ele pode fazer isso. Então, são momentos, né? São experiências, né? Que nós podemos, né? A ação, né? De obras, enfim, importantes, né? Que seriam de leituras obrigatórias no mundo acadêmico para aquele determinado componente curricular, para aquele determinado curso que seriam obrigatórias, criar momentos, né, de discussão e leitura dessas obras, né, para que comece, então, a se desenvolver um leitor que faça essa leitura plena, né, e que aproveite o seu momento de formação, porque eu acho que a graduação é um dos momentos, a gente sempre fica achando que é o mestrado, que é o doutorado, né, o momento de formação mais importante. Mas não, o momento de formação mais importante dos nossos estudantes é a graduação. Por quê? Porque ele tem um tempo maior, né? 3, 4, 5 anos, né? 3 anos e meio, alguns cursos, né, que nós temos, mas é um momento maior, é um momento, né, onde de repente os cursos podem se organizar dentro de uma lógica mais interdisciplinar, que os componentes se interliguem, né, que os componentes falem entre si, para que o aluno então possa, né, entender aquela lógica ali daquela organização, daquela área, né, do conhecimento. E eu acho que dentro disso aí, o mundo da leitura, né, a leitura, então, a leitura crítica, né, que nós procurarmos conduzir os nossos alunos mais para a leitura crítica, seria interessante. Mas é um exercício, né, que tem que ser um exercício de todos, né? Claro que nós fazemos individualmente, podemos fazer individualmente enquanto, né, professores, mas sempre vai render muito mais se ele for um exercício interdisciplinar de uma equipe, né, que atua com aqueles estudantes. Quer dizer, a leitura ela é fundamental. Quer dizer, no curso de história, então, né, a leitura é fundamental, a pesquisa das bases, né, históricas são fundamentais, mas em qualquer outro curso.